Bom dia, pessoal. Bom dia para quem já... Bom dia. Bom dia. Professor, é o seu áudio ou é o meu que não estou te escutando? Alô? Eu não tô escutando também, não. Também não. Também não. Eu tô perguntando, eu tô falando aqui Sem sozinho, áudio. então. Bom dia. Bom Ah, dia. bom dia. Bom dia. Bom dia. Não, eu Acontece. fiquei até preocupado aqui, uai. Não, eu sempre faço isso, tá? Eu sempre faço isso. Fico falando e não percebo que o áudio tá mutado. O que eu tô falando é, primeiro eu falei bom dia, tava esperando, tá? Nós vamos começar na página 23 do capítulo 14, foi isso que eu falei, tá? E para quem eu tava comentando o seguinte, quem tem a lista de atividades lá de laboratório, para quem tem alguma dúvida se ela vai ser, se vai ser preciso entregar ou não, vai. A lista em si não, mas as respostas eu vou pegar. Agora, para essa semana, não. Isso vai ser para a semana que vem ainda, eu vou lançar a aula de entrega da atividade na quarta-feira. Então, depois de quarta-feira ainda é que eu vou dar um prazo para você me entregar e tal. Mas se você já quiser ir fazendo e tirando as dúvidas conforme essas dúvidas vão aparecendo, tá? Para adiantar a sua vida, já vai fazendo, né? Porque se você já está sabendo desde agora que vai ser cobrado, é legal você ver, né? É legal você fazer ela logo, porque já adianta, né? Mais um adianto em si do que uma cobrança efetivamente para agora, tá bom? Vamos lá, eu acho que a gente já tem um número bacana de pessoas. Página 23, tá? Para quem está com o livro aí acompanhando, página 23, nós vamos começar a entender um pouquinho das novas teorias ácidos-base, ok, nós vamos, né, ter essa ideia e depois vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Então, olha só, a gente viu na semana passada uma coisa importante que a gente vai falar antes também, evidentemente, dessa parte aqui da atualização do conceito de arrênios. A gente viu na semana passada a teoria de arrênios para ácido-base e a gente viu duas coisas importantes, né? Eu até passei umas atividades para vocês, eu não me lembro as substâncias que eu tinha passado lá. Eu tô com elas aqui. Me passa. BAOH, a letra A,
OH2 mais H2CO3 e ferro OH2 mais HF. Então, olha só, aqui na teoria de Arrhenius, a gente sabe que os compostos são colocados em meio aquoso, quando é uma base, Gustavo, libera... o primeiro é BaOH2. É isso mesmo. Quando é uma base, libera o grupo OH-, lembrando que aqui, esse número aqui de baixo é a carga do cátion e a quantidade do OH, tá? Essa quantidade que a gente vai aprender, mas é bom você já ir se adaptando a ela. Quando é um ácido, libera H+. O que é a atualização da teoria de Arrhenius, assim, vamos Esse colocar? H+, é H3O+, na verdade. Exato. Na verdade, Hidrônio. essa partícula aqui, ela tem essa característica aqui, ó, é o H3O+, e não Hidrônio. H+. A gente utiliza o H+ para facilitar, tá bom? Ele é como se fosse uma simplificação. Na prática, efetivamente, vocês vão ver isso com mais precisão. Lá na frente, quando a gente estudar equilíbrio químico, nós vamos ter que usar essa partícula que é o H3O+. Então, muita atenção a ela. Nem lá na frente, tá? Muito pelo contrário. A gente vai ver, inclusive, na próxima teoria de ácidos bases, que o H3O+, ele vai estar presente. Então, ó, o H+ é uma simplificação, então H+ é uma simplificação do H3O+, que é o chamado de hidrônio. Na verdade, se eu quisesse escrever corretamente a teoria atômica, ó, a teoria ácido-base de Arrhenius, eu diria que forma H3O+, mais uma carga negativa, tá bom? Então, atenção a esse cara aqui, que é uma simplificação do H+. Você pode colocar o H+? Pode, claro que pode, mas você precisa entender que, na verdade, o H+, ele é uma simplificação desse grupo aqui conhecido como hidrônio, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a neutralização sempre acontece entre esses dois. O H+, ou o H3O+, ou H+, né, simplificando, e o OH. Então, aqui nessa parte, a gente tem a formação de água e uma neutralização, tá bom? Como a gente viu. Para quem fez e quer conferir, Fe2+, mais 2OH-, e aqui a gente tem H+ ou H3O+, mais F-. Tudo bem? Neutralização sempre aqui entre esses dois. Aqui a gente vai ver... Gustavo, Oi, Maria. eu não sei se eu anotei errado, mas na letra A eu botei H2CO3. É isso mesmo, é H2CO3. E eu escrevi errado. Isso mesmo, tá certinho, Maria, perdão. Eu não sei como que eu errei a partícula do carbonato, H2CO2, da onde que eu tirei isso? Você vê, minha cabeça é porque tá acontecendo os problemas aqui dentro de casa e acaba que interfere direto na qualidade da aula. É um saco. Trabalhar em casa é um saco, tá? Desculpem. Então, essa é a atualização da teoria de Arrhenius. Bom, a gente viu, eu comentei com vocês logo no início, que a teoria de Arrhenius e a teoria de Arrhenius em si, que foi uma das primeiras teorias ácido-base a surgir aí, ela tem restrições. E a restrição da teoria de Arrhenius, ela se encontra aqui. Você só consegue me dizer que uma substância química pertence ou não a ou não um ácido de Arrhenius? Se ela estiver dissolvida em água. Exato, se ela estiver dissolvido na água. Então há uma restrição muito grande em relação a essa teoria, porque ela não consegue abranger todas as substâncias. E aquelas que não são solúveis em água, como por exemplo compostos orgânicos, né? Não todos, mas alguns deles. Como que eu resolvo esse tipo de situação
Como é que eu vou determinar se aquela substância que não é solúvel em água, ela é uma base ou não, se eu não consigo verificar essa solubilidade, né? Ela não consegue se dissolver na água. Então, há uma restrição para a teoria de Arrhenius, e devido a essa restrição, novas teorias têm que ser criadas. Toda vez na ciência a gente sabe que é assim. Você tem uma determinada explicação, e as teorias atômicas elas estão aí para justamente dar imagem ao que eu estou falando, né? Dar sentido. Ó. Você tem uma teoria, mas ela não explica tudo. Lembra? Você tinha a teoria de Dalton, mas ela não explicava os fenômenos elétricos da matéria. Então, quer dizer, a teoria explícita por Dalton ou a teoria de ácido segundo Arrhenius, ela não consegue abranger tudo. E as outras substâncias? Então, por isso que novas teorias têm que surgir. As duas novas teorias, novas assim, né? As duas outras teorias que tentam, digamos, consertar ou atualizar a teoria atômica de Arrhenius é a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. Mas perceba que, assim como a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry, ela tem uma restrição também. Não importa qual. Por isso que ela é mais ampla do que a de Arrhenius. A de Arrhenius, o solvente obrigatoriamente tem que ser a água. Já na de Bronsted-Lowry, não importa qual o solvente. Ou seja, já consegui lá consertar um pouquinho o erro da teoria dele. Então, ó, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ela tem restrição. Qual é a restrição? A restrição é que, para eu verificar se uma substância química é ou não um ácido de Bronsted-Lowry ou uma base de Bronsted-Lowry, eu preciso que essa substância esteja dissolvida em alguma outra. Ela tem que estar dissolvida em alguma outra. Tá? Então, quando eu faço essa dissolução, né, eu dissolvo ela em outra, eu consigo perceber o comportamento ácido ou básico desta substância. A gente vai determinar exatamente isso. Como que eu percebo se uma substância é um ácido ou uma base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Só que, se eu retiro essa substância do solvente, como que eu sei? Não sei. Se ela é um ácido ou uma base, eu não sei, não consigo te responder. Pela teoria de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque a teoria de Bronsted-Lowry, ela requer que a sua substância esteja dissolvida em algum meio. Não necessariamente a água, em qualquer meio. Por isso que a teoria de Arrhenius, ela é englobada pela teoria do Bronsted-Lowry. Por quê? Porque se eu considero na teoria do Bronsted-Lowry qualquer solvente, a água é um solvente. Então, quer dizer, ácidos e bases de Arrhenius provavelmente também são ácidos e bases de Bronsted-Lowry, tá? Não é uma via de, digamos assim, não é via de regra, mas acontece na maioria dos casos. Então, há uma restrição ainda para essa teoria. A mais ampla de todas, só que é menos comum na resolução de exercícios que vocês vão ver, mas é importante saber, é a de Lewis. A de Lewis, ela vai ser aplicada muito na química orgânica, tá? Ela é a mais ampla de todas, tá? A gente vai trabalhar com as características de cada uma delas. Então, veja bem, a teoria atômica de Lewis, ou a teoria atômica de Bronsted-Lowry, é também chamada de teoria protônica, tá? Teoria protônica ácido-base. Por que ela é chamada de teoria protônica? Porque, segundo Bronsted-Lowry, nós temos o seguinte. Quando a gente coloca uma determinada substância no meio, ela pode liberar, ou ela pode, digamos, absorver, não. Ela pode liberar, perder ou ganhar, vou falar com esses dois termos, eu acho que fica melhor. Perder ou ganhar H+. O H+, ele também é chamado de próton. Por isso que é teoria protônica.
Ah, mas por que o H+ é chamado de próton, professor? Porque, olha só, o hidrogênio, ele é o átomo mais simples, ele tem um elétron e um próton. Então tá aqui, ó, um próton no centro e o elétron aqui. É o mais simples. Se ele perde o elétron, ele fica o como, próton. fica como H+. Por isso que o hidrogênio, o H+, pode também ser chamado de próton, tá bom? Por quê? Porque como ele vai perder o seu único elétron, a única partícula que vai ficar nele é o próton. Então, ele também pode ser chamado de próton. Então, Bronsted-Lowry considera o seguinte: para eu classificar uma substância como ácido e como base, eu vou olhar o comportamento dela em relação ao H+. Essa substância é capaz de receber, né? Ou ela é capaz de doar H+. Dependendo disso, ela vai ser classificada como um ácido ou como uma base. Se ela recebe, ela é classificada como uma coisa. Se ela doa H+, ela é classificada como outra. Tá? Vamos ver isso agora. Então, olha lá. Ó. Então, olha só. Você tem aqui, ó, HCl em meio aquoso, né? HCl vai ser misturado com água. O HCl libera o H+, e quem recebe esse H+? Lembra lá a formação do hidrônio? A água. Então você tem o H3O+, e o Cl. Quem doou e quem recebeu H+? É isso que você tem que pensar na teoria de Bronsted-Lowry. Ela é chamada de protônica, porque ela vai analisar a substância que está liberando e a substância que está recebendo o H+. Certo? Então aqui, ó, o HCl doa o H+ para a água. Por que ele doa? Porque eu sei que quando eu coloco... É aquela a teoria de Arrhenius aqui, ó. Porque quando eu coloco o HCl em meio aquoso, né, em água, forma o H3O+, mais o Cl-. A gente viu isso agora. Da onde que veio esse outro hidrogênio aqui? Porque percebe, ó, que é um hidrogênio a mais na fórmula da água. Bom, ele veio do HCl. Ótimo. Então, o HCl doou H+ para a água, para ela formar essa partícula aqui. Então, nesse caso aqui, você tem uma substância que pode ser chamada de ácido ou de base, depende do comportamento dela, né? No caso, assim, depende do comportamento dela em relação ao H+, né? Se ela doar, ela é uma coisa, se ela receber, é outra. Eu não estou falando porque está aqui na frente e eu vou mostrar para vocês no livro. Então, um outro detalhe importante é que toda reação de Bronsted-Lowry... Reversível. Isso, ela tem essa setinha dupla aqui, ó. Como o Lucas já deu aí, ela indica reversível. O que é isso? Você vai analisar duas coisas. Ó, para identificar o ácido e a base de Bronsted-Lowry, você vai analisar os dois lados da reação. Então, você vai analisar o lado dos reagentes e o que acontece no lado dos produtos, ok? Como assim? Você vai analisar o seguinte. Você vai analisar o sentido que a gente chama de direto. O que acontece no sentido direto da reação? O que é o sentido direto? O sentido direto é quando os reagentes se transformam em produtos. Então, aqui você tem os reagentes e aqui você tem os produtos. Então, quando os reagentes se transformam em produtos, eu analiso o sentido direto. Analiso o quê? As fórmulas. Analiso o que das fórmulas? Analiso quem aumentou e quem diminuiu a quantidade de hidrogênio. Porque é o hidrogênio que está sendo liberado ou recebido que vai me permitir classificar a substância. Então, vamos lá. Teoria de Bronsted-Lowry. Eu tenho que observar quem está doando e quem está recebendo o H+. Essa observação ela vai acontecer do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Quando eu analiso isso, eu tenho que pensar
nessa condição não, nessa estrutura aqui, que é a setinha dupla. Como assim? Eu tenho que pensar no seguinte, então eu vou analisar do reagente para o produto, setinha que está apontando para o produto. E vou analisar o mesmo comportamento do produto para o reagente, que é a setinha que está apontando para os reagentes. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira análise do reagente para o produto. É a minha primeira análise. Analisar o quê? Quem está perdendo e quem está ganhando H+. É só olhar as fórmulas. Ó, se eu percebo nessa primeira análise ali, o HCl ele está perdendo, né? Se eu comparo as fórmulas dos reagentes e dos produtos, eu vou perceber que o HCl, ó, ele perdeu um H. E quem ganhou esse H? A água. Opa, então aqui eu tenho uma coisa. Agora eu vou fazer a segunda análise. Que segunda análise? Vou analisar dos produtos para os reagentes. Tá? Vou analisar o quê? A mesma coisa. Quem está ganhando e quem está perdendo H+. Então, se eu analiso do produto para o reagente, eu vou perceber o seguinte, que o H3O+, ele está perdendo hidrogênio para o Cl, ó, formando de novo esse cara aqui e a água. Certo? Então, agora vamos definir. Quem doa e quem ganha H+. É um ácido, uma base, é o quê? Aí a gente vem aqui, ó. Ácido. Já deu para perceber ali pelo movimento da partícula, né? É a entidade química doadora de prótons. Então, quem doa próton é um ácido de Bronsted-Lowry. Quem recebe o próton é a base de Bronsted-Lowry, tá bom? Então, a gente tem esta condição. Perceba aqui, ó. Ó. Ó, HCl e água, de novo. Então, eu vou olhar, primeira análise, eu vou olhar do reagente para o produto. Tá. Ok. Vou olhar o quê? Quem está ganhando e quem está perdendo H. Quem está ganhando e quem está perdendo o hidrogênio. Beleza. Se eu analiso as fórmulas, eu percebo o seguinte, que a fórmula da água, né, quando eu comparo do reagente para o produto, eu percebo que a fórmula da água ela aumentou em um hidrogênio. Vocês estão falando alguma coisa no chat? Eu não sei, pessoal. Ontem eu ouvi vocês falando que vocês ligaram as câmeras, até ligaram comigo também algumas pessoas lá no grupo. E então, vocês já sabem que a pergunta é só vocês perguntarem aí com áudio, que fica mais fácil do que eu ficar observando o chat, tá? Então, eu percebo o seguinte. Quando eu analiso a fórmula dos reagentes para os produtos, eu verifico o seguinte. Houve um aumento do número de hidrogênios na fórmula da água. Então, significa que nessa primeira análise aqui, o que aconteceu? O HCl doou o hidrogênio para a água. Então, nesse primeiro membro, o HCl é um ácido de Bronsted-Lowry e a água é uma base de Bronsted-Lowry. Então, essa é a primeira análise. Ok? Agora, quando eu faço a segunda análise, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou olhar para o lado oposto. Eu vou olhar do produto para o reagente. Tá vendo? As análises elas se processam em lados opostos. Primeiro eu analiso do produto do reagente para o produto. Depois eu analiso do produto para o reagente. Quer dizer, não tem uma ordem, né? Eu uso essa ordem, mas você pode fazer a análise de qualquer jeito. Que análise? Você vai observar o que acontece com as fórmulas. Então, eu vou analisar do produto, então eu vou olhar primeiro para as fórmulas dos produtos e vou observar o que esses produtos formaram.
né? Que a setinha está me indicando aqui, ó. Ok, então eu percebo o seguinte, quando eu comparo a fórmula da água do produto para o reagente, eu percebo que a fórmula da água, não, do hidrônio, perdão, para a água, né, que foi o original, lá nos reagentes, eu percebo que quando eu analiso as fórmulas, houve uma diminuição do número de hidrogênio. Ó, tá vendo? Era H3 para H2. Então, significa que o H3O+, doou o hidrogênio para o Cl. Por quê? Porque eu vi que formou HCl aqui, ó. Então, quer dizer, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base de Bronsted-Lowry. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Ó, o mesmo acontece aqui, ó. Água, amônia. Formou alguma coisa aqui. Opa. Então, se eu for analisar primeiro nesse sentido aqui, do reagente para o produto, eu percebo que houve um aumento do número de hidrogênios do NH, que antes era NH3, agora ficou NH4. Então, quer dizer que foi a outra substância que doou o hidrogênio para o NH3. Logo, a água, tá vendo como ela tem comportamento diferente? A água aqui nesse exemplo, ela é um ácido de Bronsted-Lowry e a amônia é uma base. Agora vai inverter, ó. Quando eu analiso do produto para o reagente, eu percebo que houve uma diminuição do número de hidrogênios do NH4 para NH3. Ó, eu estou olhando para esse sentido aqui agora. Você tem que olhar para os dois, separadamente. Agora eu estou olhando para cá. Ó. Quando eu olho para lá, nesse sentido que eu marquei aqui, os produtos passam a ser reagentes e reagentes, né, produtos, inverte a ordem. É só você pensar nisso, né? Poxa, você está fazendo uma análise. Se num sentido é uma coisa, no sentido contrário é o inverso daquela coisa que eu estou pensando, né? Óbvio. Logo, então a gente tem aqui NH4. Opa, se eu comparo o NH4 com o NH3, eu percebo que houve uma diminuição do número de hidrogênios. Então aqui, ó, significa que nessa parte, nessa segunda análise, o NH4 está doando H+ para o OH-. Então, aqui ele é um ácido e aqui ele é uma base de Bronsted-Lowry. O par de mesma substância, ó, o par da mesma fórmula são chamados de par ácido-base. Então, você tem o ácido e sua base conjugada. O ácido e a sua base conjugada, ou a base e o seu ácido conjugado, tá bom? Então você pode perceber essa denominação aí também na hora que está estudando. Olha só, interessante isso daqui porque tem alguns elementos químicos que são anfóteros. O que são essas espécies anfóteras ou anfipróticas, tá? Elas são espécies que podem doar ou receber H+, dependendo do meio que ela se encontra, tá? Então, quer dizer que alguns elementos químicos também têm esse comportamento anfótero. O que é isso? Quer dizer que eles podem formar ácidos ou bases. Eles não têm necessariamente só um caminho. Podem ser os dois. Podem ser os dois. Porque a gente vai ver o seguinte, metais tendem a formar bases e ametais tendem a formar ácidos. Só que existem algumas situações em que o elemento químico, mesmo ele sendo um metal ou um ametal, ele consegue formar os dois. Por exemplo, o cromo. Ele consegue formar bases de cromo e ácidos de cromo. Então, quer dizer, ele é uma espécie chamada de anfótera. Por quê? Anfótera porque ele consegue se comportar como os dois. Ele pode ser tanto um ácido quanto uma base, dependendo do meio. E como que você vai observar isso? Na reação. Aqui em cima, fazendo isso aqui. Quem está doando? Quem está recebendo? Na primeira análise. Na segunda análise. Quem está doando? Quem está recebendo? Aí você consegue perceber, como no caso aqui, ó, você consegue perceber que existe... Aqui não.
que existem, você vai perceber que existem essas espécies que se comportam como os 2 em relação ao H+, tá bom? Aqui foi o que eu falei, tá? Para ácido base, então, ó, HCl é um ácido, Cl- é uma base. Então, aqui você tem uma base, um par ácido-base, né, conjugados. O que isso significa? Que são compostos que vão, digamos assim, se comportar, né, como ácidos e bases, dependendo da análise ali que a gente está fazendo. Então, par, ácido e base são aqueles pares em que eu percebo a diferença, né, do H+, quem doou e quem recebeu o H+. Então a gente chama de par ácido-base. Bem tranquilo, tá? É uma definição, beleza? Restrições dos conceitos de arrênios, beleza? Em relação às forças dos ácidos, a gente vai fazer mais para frente. Aqui eu vou trabalhar mais com a teoria. Deixa eu entrar nas características dos ácidos e nas bases. Eu acho muito melhor do que ficar falando de força de ácido agora, sem uma necessidade importante. Até porque essa parte aqui, ela é muito mais vista no equilíbrio químico, que é uma situação que a gente vai estudar na segunda série do ensino médio. Percebe que uma setinha está maior do que a outra, tem todo um detalhe de leitura que não é o momento para falar disso, tá? Eu penso que não é o momento e nem a hora de falar disso aqui agora, porque envolve um conceito que a gente não viu ainda, né? Não falou ainda sobre força de ácidos nem de bases. Então, o que ele fala é o seguinte: um ácido de bronze de Lore é tanto mais forte quanto maior for a sua tendência de liberar H+. Tá, mas como que eu vou saber se ele tem ou não essa tendência de liberar H+? Em que momento ele falou isso comigo? Ó, esses ácidos aqui, eles têm maior tendência. Ele vai falar ainda. Ele vai falar, acho que no próximo capítulo, ou mais para frente, não sei se nesse capítulo aqui mesmo, não, no próximo mesmo, no capítulo 15, que vai trabalhar, acho que nomenclaturas de ácidos e bases e etc. Então, lá na frente, quando a gente falar das características dos ácidos, eu volto e falo da força dos ácidos e bases conjugados, porque para mim vai fazer mais sentido quando você entender o que é um ácido e o que é uma base forte. Não adianta eu falar, isso é um ácido forte, isso é uma base fraca. E aí? Eu vou ter que explicar agora, ó, o livro nem é o objetivo, sobre força de ácidos. Por que não deixou lá na frente, junto dos outros? Né? E aí ele vem e fala assim ainda. Sei para que deixa. Observe que o primeiro membro da equação, a tendência da reação é ocorrer da esquerda para a direita, ou seja, no sentido direto. Constante de equilíbrio. Olha quanto termo vocês não viram. Por que está falando de constante de equilíbrio aqui agora, cara? Para quê? Entende? Os autores são meio loucos. Eu não entendo muito bem como eles organizam os livros de vocês. Mas isso daqui é só uma organização, tá bom? A gente vai falar novamente sobre isso, mas não agora, porque não faz sentido. A gente vai falar lá na frente, quando a gente estudar as características dos ácidos e das bases. Aí eu volto e falo sobre a força de ácidos e bases de arrênios, forças e ácidos e bases de Bronsted e Lowry, tá bom? Porque aí fica mais fácil de você perceber o conceito. Tem gente que já vai ler e vai perceber, mas a maioria pode não perceber, então vamos lá. Ácidos e bases de Lewis. Aqui já é uma teoria que envolve mais um aspecto mais, né, já começa a embutir aí. Não, a teoria de Lewis não. É a teoria de Pearson que envolve a química quântica. A teoria de Lewis, ela passa a ser a mais ampla. Por quê? Porque ela não analisa quem está perdendo ou quem está ganhando elétrons. Ela consegue analisar, ganhando prótons, nem se libera ou não H+ ou OH-, tá? O que ela consegue analisar é o que os elétrons das minhas substâncias
estão, né, que fenômeno está acontecendo com os elétrons da minha substância. Então, quando eu faço essa análise, eu consigo perceber que algumas substâncias têm capacidade de doar pares de elétrons no momento em que estão participando de alguma reação, e outras substâncias têm a capacidade de receber o par de elétrons. Então, com base nessa doação ou recebimento, na verdade, ó, palavra doar e receber estão entre aspas, pois a ligação química considerada por Lewis é a ligação covalente coordenada. Ou seja, não há ligação, ligação em que não há transferência de elétrons, mas sim compartilhamento. Então, por isso que ninguém doa, né? O doar aí é só uma maneira da gente entender para onde está indo as coisas, né? Mas pode usar essas palavras para não ficar também confuso, ficar se preocupando com o termo técnico. Então, segundo Lewis, ácido é uma substância química capaz de receber par de elétrons. Enquanto base é uma entidade química doadora de par de elétrons. Está vendo como foge? Ácido do bronze de doa, né? Aqui não. Ácido de Lewis recebe par de elétrons. Base de Lewis doa o par de elétrons em uma ligação coordenada. Isso acontece, então, em compostos de natureza covalente, evidentemente. E como que você percebe isso? As bases ou os ácidos de Lewis, normalmente eles vão vir representados com isso aqui, ó, com os pares de elétrons. Cadê aqui, ó? Com os pares de elétrons. Para quê? Para que você possa entender quem está recebendo e quem está doando os elétrons. Evidentemente. Não tem como, né? Então, quando você perceber essas duas bolinhas aqui, que são os pares de elétrons, você está diante de ou um ácido ou uma base de Lewis. Não vamos nos prender à teoria de Lewis por enquanto. Por quê? Porque a teoria de Lewis, ela vai ser estudada novamente com mais, digamos assim, com mais detalhes quando você estudar química orgânica, tá bom? Então, muita atenção a isso, porque a teoria de Lewis, ela é muito ampla. Só que, muitas vezes, você pode resolver os problemas apenas com a de Arrhenius, tá? Não fica viajando muito. Procure a mais simples, tente resolver da maneira mais simples. A mais simples é a de Arrhenius. Conseguiu? Chegou uma resposta coerente? Beleza, não vou ficar ali, né, embolando ideias. Agora, quando que eu vou ver esse tipo de situação da teoria de Lewis? A teoria de Lewis, você vai ver quando estudar lá, se ficar no colégio, no material SAS, na segunda série. Como eu falei, em outros colégios pode ser terceiro, mas, ou dependendo aí também na segunda. Quando estudar reações orgânicas, lá na química orgânica, lá na frente. Então, ela vem aqui, tá? Como uma forma de mostrar para a gente o que vem a ser a teoria de Lewis e por que ela é tão ampla. Ó, a amônia, o NH3, doa um par de elétrons para o BF3, formando esse composto aqui. É um composto intermediário. Então, como a amônia, o NH3, doou o par de elétrons para o BF3, a amônia é uma base de Lewis, enquanto o BF3 é um receptor, no caso, então, um ácido de Lewis. Aqui, ó, se eu percebo o que ele está mostrando aqui para mim, ele está mostrando que o par de elétrons do oxigênio foi para o átomo de H+. Então, aqui, ó, doador do par de elétrons, base de Lewis, receptor, ácido de Lewis, tá bom? Então, é só você pensar em quem está doando e quem vai receber o par de elétrons. Como que você visualiza isso? Por aqui, ó, pelas estruturas, pela reação que vai ser fornecida para
você. Aqui, ó, o saiba mais, existem outros conceitos para ácidos e bases, como o de Cad-Elsey, os de Lux-Flood e os de Usanovich. Também tem o de Pearson, também, porém eles não são estudados. Então são 7, eu acho, teorias de ácido-base. Essas outras aqui, elas trabalham com o nível quântico da matéria, então a gente não estuda porque não é o foco do ensino médio trabalhar com isso. Das teorias que a gente estudou, Bronsted-Lowry e Lewis, Deus do céu, Arrhenius e Bronsted-Lowry são as principais. Lewis é importante? Sim. É importante eu saber o que é a teoria dele, mas eu vou aplicar ela com maior precisão lá na frente. Tá bom? Na segunda série ou terceira, para que a gente possa entender aí a química orgânica, reações orgânicas. Alguma pergunta, primeira série? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Senão eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Pode ser? Ó. Então, ó, de acordo com Bronsted-Lowry, então quer dizer que todas essas reações aqui são reações do tipo Bronsted-Lowry. Ele quer saber os compostos destacados. Então, perceba, primeiro que eles estão em lados opostos, né? Alguns estão no mesmo lado, mas o HCN está no lado oposto da minha equação. Então, eu preciso saber o seguinte. Se é do Bronsted-Lowry, eu tenho que saber quem está doando H+, e quem está recebendo o H+, né? Doa e recebe H+. Então, vamos lá. Primeira análise. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar o que está acontecendo do reagente para o produto. Tá? Eu vou analisar o quê? A quantidade do hidrogênio. Vamos lá. Se eu comparo, nessa primeira análise, do reagente para o produto, eu percebo que aqui no produto, o CN, que antes estava sozinho, agora tem um H. Então, quer dizer que esse H veio daqui. A base. A base. A base? Que Não, base? HCN é o ácido. Que base, gente? HCN é ácido. É. Base? Ó, não confunda. HCN é ácido porque está doando para o H2O. Perfeito. Não confunda Bronsted-Lowry com Lewis, hein? Muda, inverte. Mas também muda o que é redoado e recebido. Lewis é par de elétrons. No Bronsted-Lowry é o H+. Ácidos doam H+. Bases são receptoras de H+. Então, aqui na primeira análise, eu percebo que o H3O+ é um ácido e o CN é uma base. Agora, eu não quero esse par, eu quero essa substância aqui. O que está acontecendo aqui, então? Quando eu comparo do produto para o reagente, então quer dizer, como o Lucas falou, o HCN ele está doando o hidrogênio para a água. Ó, isso significa o quê? Significa que ele aqui é um ácido de Lewis, ó, de Bronsted-Lowry, porque ele está doando H+. Tá, Caio? Eu acho que foi o Caio que falou, Matheus, não lembro. Caio, cuidado que o ácido ele é receptor, mas na de Lewis, tá bom? Que ele recebe par de elétrons. Base doa par de elétrons. Na de Bronsted-Lowry, inverte. Ácido doa H+. Base recebe esse H+, tá bom? Então, atenção. Aqui a mesma coisa, ó. Vou analisar esse cara aqui. Então, ele é aquela nossa primeira análise, ó. O que está acontecendo do reagente para o produto? Quando eu olho aqui, tá. O NH3... Está ganhando. Isso. Então, se ele recebeu o H+, Base. aqui a gente tem um ácido, aqui Base. a gente tem uma base. Aqui, ó, o que aconteceu? Aí esse NH3 ele doou para o C2H5O-. Percebem, ó, que o C2H5O
quando eu comparo, ele aumentou o número de hidrogênios. Como que Então é aumentou? uma base. Então é um ácido Veio aí. do NH3, ó, veio do NH3, ó, percebe que o hidrogênio apareceu aqui na fórmula e sumiu um hidrogênio, sumiu não, né? E retirei um hidrogênio aqui do NH3, ó, ficou NH2 menos, ó, tá vendo? Eu percebi quem tá aumentando e quem tá diminuindo a quantidade de H. Então aqui a gente tem bases, né? Ácido, aqui é uma base, e aqui, como ele doou também, ele é um ácido. Então, ácido, base, ácido. Ácido, base, ácido. Letra D. Exato. Beleza? Vamos lá. Continuar, a gente tem mais 3 minutinhos aí. Não vem com essa de sair 9h45, não, porque a gente fica 10 minutos atrasado aí para trás aí. Esperando o retardatário chegar aí de atrasado, enfim. Vamos lá. São várias as substâncias. Na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções ácidos e bases, várias teorias foram propostas. Então, para as equações A e B a seguir, analise as proposições dadas. Vamos lá. Ó, Ka é a constante. Não sei por que ele está... Caramba, para que ele bota questão? O Ka, pessoal, é a constante de acidez, né? Então, ó, a constante de acidez do H, do H3O+, é maior que o H2CO3, que é maior que o NH4, que é maior do que esse aqui. Então, a constante de acidez é calculada lá no equilíbrio químico, na segunda série, e ela indica a força de um ácido e etc. Não é o momento de ver Ka também aqui, mas ele, enfim, é um... Vamos lá. Ambas são de oxirredução e a água na equação A é base de arrênios. Ambas são de oxirredução e a água na equação A é uma base de arrênios. Tá certo ou errado? Bom, a água na primeira ela está recebendo ali. Sim, ela está recebendo. Então, ela não é uma base de arrênios. Ela é uma base de Bronsted-Lowry. Viu isso aqui, meu amigo? Ó. É Bronsted-Lowry, pode saber. Essas setinhas duplas aqui, ó. Somente a equação A há um ácido de arrênios. Então, se eu analiso agora segundo a teoria de arrênios, pensa na teoria de arrênios. Somente na equação A há um ácido de arrênios. Se eu analisar isso, eu percebo que é uma mentira. Por quê? Porque se eu verifico aqui embaixo, por exemplo, HCO3, né? Eu vou verificar que ele também, se eu observo pela teoria de arrênios, ele também se classifica como um ácido, né? Então, a número 2 fica uma incógnita aí. Vou verificar as outras. Fica aquela interrogação. Eu sempre deixo uma interrogação. Será? Faz sentido, mas será que de fato é? Aí vamos lá. Constituem pares conjugados. H2, H3O+, verdade. Na equação A. H2CO3 e CO3 menos 2. H2CO3 Não. e CO3 menos 2? Não, mentira, Não. isso aí. Tem que ser Não. HCO menos 3 ali. Exato, tá? Porque, ó, H2CO3 e HCO3 menos, tá? Então, a gente já sabe que a 3 não está correta. Então, a gente pode eliminar a número 1 também, né? Então, pode eliminar a letra A. A 1, a 2, a A, B e a C pode cair fora. Isso, então fica Ah, aqui. a E também Ou cai. então só pode ser a então letra D. Vamos ver. O íon HCO3- é a base de Bronsted-Lowry, porque foi aquilo mesmo que eu falei, ó. Ele está pedindo aqui na número 2 para você considerar a teoria de arrênios, tá? Então,
Vamos lá. Volta aqui a falar um negócio, pessoal. Por que esse cara aqui tem o Ka menor? Pra que ele foi colocar esse exercício aqui, bicho? Eu vou começar a falar de um monte de coisa que vai embolar a cabeça do cidadão de uma forma impressionante. Que bosta. Mas, enfim. Esse cara aqui, ele não tem tendência em perder esse H+ aqui, ó. Por isso que ele tem a menor constante de acidez de todas. Significa que é muito difícil ele liberar esse H aqui. Não quer dizer que ele não libere, mas é muito mais difícil do que os outros, tá bom? Por isso que ele tem a menor constante de acidez. Ok. O íon HCO3- é uma base de Bronsted-Lowry na equação Porque está recebendo do NH3. Verdade. Na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto na equação B, encontra-se Putz. Horrível. Não está deslocado aqui. Ignora essa questão, gente. Com todo respeito, ignora essa questão. Pode ignorar, porque essa questão está extremamente deslocada do assunto. Ela começou a falar de equilíbrio químico, ela começou a falar de Ka, ela começou a falar de deslocamento do equilíbrio. Não se preocupe com esse tipo de situação agora, nem precisa se preocupar. Ignora ela, porque vai causar uma enorme confusão na cabeça de vocês, porque isso aqui, ó, ele não explicou em nenhum momento, isso daqui... Ele explicou, mas não é o caso de explicar deslocamento de equilíbrio, tá? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Pelas setinhas, não, elas estão iguais, então não há deslocamento de equilíbrio aqui. Então, a número 5 está incorreta. Ambas são de oxirredução. E a água, na equação A, é a base de arrênios. Aqui está correto, né? A gente viu... Então a questão está toda errada, então. Tem alguma coisa estranha nessa questão aqui, tá? Normalmente essas questões feitas pelo próprio SAS aqui tem alguma coisa. Eu vou analisar ela e vou mandar uma resposta mais direta para vocês, tá? Menos complicada na hora de analisar aqui, tá? Aguardem aí essa resposta. Beleza? A gente vai continuar fazendo exercícios desse capítulo na próxima aula. Eu vou só parar de compartilhar aqui com vocês para a gente poder seguir caminho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar a resolução dessa atividade 2 e vou tentar explicar de uma forma mais... de uma forma mais branda para vocês entenderem todos esses conceitos. Ali ele envolveu um monte de conceito que vocês nem viram ainda. Tá bom? Então... se tiverem alguma dúvida, me pergunte. A gente vai continuar resolvendo essas atividades na semana que vem, antes da gente passar para o próximo capítulo. Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Pontuar alguma coisa? E outra coisa, eu vou falar lá no grupo e vou pedir para o Danilo falar também, que tem gente saindo antes do tempo terminar. É até às 10. Se eu sair antes, sai antes. Se não, fica até às 10. Tá bom? Então, vamos lá. Boa aula para próximas aulas para vocês e até a próxima semana. Tá bom? Tchau. Até, professor. Tchau. 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 Ah. Vamos lá, Duda, Murilo, Pedro, Antônio, Machado, Rânia. Vamos todo mundo sair da sala que eu vou sair só depois. Vamos? Murilo, Pedro, Arthur e Antônio. Murilo, Pedro, Arthur e Antônio. Vamos embora. Bora. Ó, eu vou sair e vou mandar o nome de vocês para o Danilo, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Murilo, Pedro, Antônio e Arthur. Eu vou passar o nome de vocês para Danilo, porque eu não sei se vocês estão na frente do computador. Provavelmente não estão, tá? Então, até mais.